Olá, estamos na nossa segunda aula de escola dominical. Nós estamos falando sobre família. Tem sido assim um tempo muito especial, pelo menos para mim. E nós temos usado esse livro aqui do David Merck, que já falamos sobre ele para você, que é Família, Lar, Família e Casamento. É um tempo assim de muito crescimento, maturidade. Eu espero que você esteja aprendendo. Dá um toque aí no pessoal aí do seu relacionamento que não tem tido essa oportunidade no domingo de manhã de participar dessa aula. Nós falamos domingo passado sobre o legado que nós devemos deixar para os nossos filhos, baseamos no Salmo 78, e hoje nós queremos falar sobre um assunto muito importante, que é integridade. E quando você olha para a palavra integridade, você tem uma ideia de moral, mas a palavra íntegro quer dizer inteiro, completo, né? Então, a nossa relação com Deus é essa relação de entrega total e também a nossa relação com as pessoas. Eu quero ler então o Salmo de número 101, se você quiser pode acompanhar na sua Bíblia. Davi diz assim: eu cantarei a bondade do Senhor e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso me apegará. Longe de mim o coração perverso, mas quero conhecer e não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. As pesquisas elas têm comprovado que há uma epidemia muito grande de violência e de imoralidade no Brasil. E quando nós pensamos no coração humano, que tem um vazio, e a gente vai percebendo que a sociedade muitas vezes ela tenta preencher o vazio do coração com atos com meios perversos, E o mais complicador de tudo é quando isso começa a fazer parte das famílias cristãs, dos lares cristãos, Quando essa violência e essa imoralidade começa a invadir os nossos lares cristãos. Algumas pesquisas mostram que mulheres evangélicas elas são agredidas pelos maridos em um número assim assustador, Se a gente levar em consideração as estatísticas entre as mulheres cristãs e as não cristãs, é uma estatística assustadora. Em nome do entretenimento, porque hoje os nossos filhos eles gastam muito tempo com entretenimento, em nome do entretenimento a gente acaba se tornando como o mundo, E essa é a tensão da vida cristã. E essa tensão em estar no mundo e não ser do mundo é o que nós encontramos em vários textos da Bíblia. Você tem, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus faz a oração final, a sua oração de despedida, ele diz assim: estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então uma coisa é o lugar, o ambiente onde nós estamos, do qual nós não podemos fugir. A outra coisa é a nossa essência, quem nós somos. Então, em outro contexto, Jesus vai dizer lá em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, é nesse mundo onde nós estamos inseridos e do qual nós não fazemos parte, que a nossa luz tem que brilhar, E é isso que Jesus está dizendo aqui. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 15, diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. Então, de novo, você percebe aqui na Bíblia que há uma diferença muito grande entre estar no mundo e ser do mundo. Então, a nossa missão, a nossa vocação é para que nesse mundo de trevas a nossa luz possa brilhar. Então, o nosso comportamento e as nossas atitudes
elas têm que ser diferentes nesse contexto. E finalmente você tem Tiago capítulo 1, versículo 27, que diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então a gente fala em religião sempre nesse aspecto formal, né? Mas o que é a verdadeira religião? Na verdade, ele fala de duas coisas, né? Visitar os órfãos e as viúvas e viver incontaminável do mundo. Como é viver incontaminável do mundo? É ter valores que são superiores. Então a grande pergunta que nós fazemos é possível viver nesse mundo de corrupção e manter-se completamente íntegro? É possível manter-se completamente puro, vivendo assim no mundo de sedução? Então é isso que o salmista vai tratar aqui. Esse salmo, ele reflete um desejo muito grande, né, intenso no coração do rei Davi, de ser íntegro diante de Deus e diante dos homens. Mas infelizmente a vida dele, na realidade, ele não conseguiu mostrar essa vida de integridade, nem cumprir os votos que ele havia feito como rei. Então, a integridade de caráter, se a gente for observar na Bíblia, ela começa na nossa casa, né? Aliás, eu tenho dito isso com muita frequência, né? Tudo que nós vamos viver na sociedade, tudo que nós vamos experimentar na sociedade, primeiro Deus permite que vivamos na nossa casa. Então a nossa casa é o grande laboratório, né? A nossa casa é o lugar onde nós somos forjados para viver as experiências que vamos viver lá fora. Então começa exatamente no nosso lar, mas é também onde os ataques do inimigo começam, né? As nossas maiores lutas, elas acabam sendo dentro, né, da nossa própria casa. Agora a Bíblia fala de uma integridade que é dirigida pelo Espírito Santo. É isso que eu quero focar aqui nessa manhã, né? Essa integridade, quando ela é dirigida, né, pelo Espírito Santo, dentro do nosso contexto de casa, de família, ela tem repercussões em todas as áreas da nossa vida e na sociedade. Mas o que nós aprendemos à luz da palavra de Deus é que somente Cristo, ele é capaz de cumprir os altos padrões de éticas e de moralidade, de integridade. Então o que o Salmo 101 nos mostra? Ele nos apresenta algumas lições sobre a nossa responsabilidade como súditos de Jesus, como seguidores desse rei. Existem pelo menos 3 esferas onde a integridade cristã se manifesta. Então é sobre essas 3 áreas ou esferas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. A primeira esfera é a integridade cristã revela-se em Cristo. O verso 1 diz: eu cantarei a bondade, a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Então o Salmo começa com uma declaração de louvor que Davi está fazendo aqui. Ele reconhece, né, e ele começa com o ponto de partida para que nós tenhamos uma vida íntegra, nós temos que ter uma vida fundamentada no próprio Cristo, né, no seu amor que é fiel, esse amor que não muda, na aliança e na justiça de Deus por nós. Então o salmista está dizendo aqui que Deus é o nosso rei, e o modelo para um equilíbrio perfeito entre amor e justiça, que é a mesma palavra para a verdade, ela está fundamentada em Cristo. Então muitas vezes nós fazemos apelos aos cristãos para que tenham uma vida santa, mas ela não pode acontecer na esfera do nosso esforço humano, né? A nossa vontade, o nosso empenho, a nossa dedicação, né? O verdadeiro motivo para a vida cristã é, na verdade, 2 coisas: a graça e a bondade derramada sobre nós em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos isso, a primeira coisa que precisa ficar bem forte no nosso coração, na nossa mente, é que a gratidão e não a culpa é o combustível da vida cristã. Então, ao invés de eu ficar carregando culpa porque eu não consigo atingir um padrão com os meus esforços humanos, eu preciso ter um coração grato por conta dessa bondade que foi derramada sobre a minha vida em Cristo Jesus. Então todos os caminhos, né, toda a facilitação, tudo que nos conduz a uma vida reta, uma vida íntegra, ela vem dessa graça de Deus manifesta na vida de Jesus. Então, resumindo, a nossa
justiça, ela depende exclusivamente de Jesus e da sua obra da cruz, né? Quando a gente olha para aquilo que Jesus fez por nós. Então, o Salmo, ele é dividido em duas partes. A primeira parte do Salmo e a primeira parte do verso de número 2 vai revelar qual é o anseio do salmista por uma vida santa diante de Deus, e ele vai concluir que ele depende exclusivamente da bondade e da justiça de Deus. Olha que interessante, quando Davi ele fixa a sua esperança num caráter irrepreensível, em alguma coisa que fosse inerente a ele, ele vai descobrir que ele está mirando ele está tendo uma miragem no deserto, ele não está firmado numa coisa que é real e que é verdadeira. É por isso que a alma dele aqui clama dizendo: ó, quando virás ter comigo? Se nós fizermos um paralelo desse grito do salmista com Romanos capítulo 7, verso 18, 19 e 24, nós vamos entender qual era a angústia que Davi estava vivendo, né? Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. E ele termina dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo está dizendo que na força dele, entregue à própria força, ao próprio esforço, ele está condenado. Então esse grito do salmista é o mesmo grito do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Agora observe como que ele muda bruscamente no capítulo 8, verso 1. Então ele termina o capítulo 7 dizendo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, na minha força eu não consigo essa vida íntegra, como eu vou fazer? E aí ele chega no verso 1 do capítulo 8 e diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, onde se manifesta essa integridade cristã de forma prática? Então, primeiro nós entendemos que a integridade na primeira esfera, ela vai revelar o Cristo em nós. E todo o restante do Salmo expressa essa motivação em duas esferas onde a vida de Cristo se manifesta no cristão. E é sobre essas duas esferas que eu quero gastar mais tempo aqui. Então, a segunda coisa, ele diz que a integridade cristã revela-se em casa. Observa a parte B do verso 2: portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Onde é que começa o verdadeiro avivamento, né? Se nós olharmos na história, nós temos a história, né, de grandes avivamentos. Por exemplo, o avivamento da rua Azusa, e que foi assim, que marcou a nossa história, né? E todos buscamos um avivamento, um despertamento espiritual. Mas se formos olhar os verdadeiros e genuínos avivamentos, eles começaram dentro da casa. E o Espírito Santo foi esse agente do avivamento que usou a palavra para conformar o povo de Deus à sua imagem, para criar um povo à imagem e semelhança de Deus. Então, quando de forma sobrenatural Deus vem e verte as tendências naturais do nosso coração, e Ele nos transforma de dentro para fora, e aí experimentamos o verdadeiro avivamento. Não é o que está lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 fala de um avivamento, de um despertamento espiritual em várias esferas da nossa vida, na nossa arena pessoal, conjugal, relacionamento familiar mais amplo com os nossos filhos, e também numa relação social que fala de empregados, né, e patrões, servos e senhores. Então ele começa dizendo que as mulheres, elas respeitam seus maridos e seguem a sua liderança. Então, quando há integridade, né, nas nossas famílias, nós temos esposas que são submissas e que seguem a liderança dos seus maridos, mas também nós temos homens que, em vez de oprimir as suas esposas, o que eles fazem? Eles se sacrificam, eles abrem mão dos seus direitos para servir sua família. Então, esse tipo de homem é um homem íntegro, né? E, consequentemente, nós temos os filhos que honram e obedecem os seus pais, né? A geração que nós vivemos, é tão difícil a gente falar sobre submissão, falar sobre homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, e parece mais utópico ainda a gente falar sobre filhos honrando e obedecendo os pais. Mas isso é marca de uma vida cristã saudável, um lar onde existe integridade.
Se lemos o verso 6, na parte A, ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. E o verso 7, na parte B, ele diz: o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então, o que a gente entende aqui? Quando Jesus, no Sermão do Monte, vai enfocar sobre a nossa vida, ele ressalta a seriedade de guardar os nossos olhos. Isso é muito interessante. Ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, uma das formas de manifestarmos na nossa casa a integridade é tendo cuidado com os nossos olhos. Eu vou falar assim, bem rasgado aqui, que seria mais ou menos não assistir aquilo que não presta. Ele diz no verso 2, parte B, no verso 3: porta adentro em minha casa terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que desviam e nada disso se me apegará. Então, irmãos, aborreço o proceder dos que se desviam. Sabe o que significa? Ele está dizendo: eu não serei contaminado por eles. Ele diz: nada se me pegará, ou seja, não se grudará em mim, eu fugirei do mal. Então, a vida íntegra dentro da nossa casa, ela tem implicações para o tipo de entretenimento que nós vamos permitir na nossa família. E aí, né, gente, poderia gastar muito tempo aqui para falar sobre isso. Eu sei que pais não têm nem acesso ao tipo de entretenimento que os seus filhos estão tendo dentro de um lar cristão e evangélico. A segunda coisa, além de ter cuidado com os olhos, ele diz: não conhecer o mal. Verso 4: longe de mim o coração perverso. Coração perverso é um coração torto. Não querer conhecer o mal, né? Quando a gente olha para Adão e Eva, foi essa curiosidade para conhecer o mal que os levou à queda. Vocês já perceberam o quanto nós temos uma curiosidade perversa? Como que nós gostamos, né, de saber os detalhes sangrentos das últimas notícias? Como que isso atrai, né? Uma tragédia atrai. E nós ficamos viciados em notícias ruins. Eu fico chocado, porque muita coisa boa acontece durante o dia, mas a televisão não faz, ela não manifesta, ela não se preocupa em mostrar as coisas boas que acontecem, porque isso não dá ibope. Nós somos levados pelo mesmo sentimento, nós estamos buscando notícias ruins, nós estamos atrás de coisas que são violentas. Os nossos ídolos, os ídolos dos nossos filhos, eles são violentos, eles são sensuais, eles são perversos, né? Eu fico vendo os meninos aí, vendo e jogando os jogos que eles jogam, são todos jogos que envolvem sensualidade, violência e perversidade. Então, se nós queremos viver uma vida íntegra, nós precisamos começar dentro da nossa casa. Nós exigimos um governo íntegro, uma sociedade justa, mas é dentro da nossa casa que acontecem as maiores injustiças e as maiores perversidades. E a terceira e a última coisa, o salmista está dizendo que a integridade cristã revela-se nos nossos relacionamentos e nos nossos companheiros. Olha o versos 5 ao verso 8. Ao que as ocultas calúnia, o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em retidão, em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Então nós temos aqui um caminho a percorrer. Primeiro, a integridade cristã começa em Cristo. Depois ela se estende à nossa família, à nossa casa, e depois ela vai influenciar toda a sociedade, toda a comunidade. Os versos que lemos aqui, versículo 5 ao verso 8, falam das pessoas que ele escolheu como seus companheiros. Nós podemos escolher as nossas relações. É claro que eu tenho que ter contato com todo tipo de pessoa, mas eu tenho que saber selecionar
quais são os meus amigos. E ele aqui lista 4 tipos de pessoas que ele evitava. No verso 5, na parte A, ele fala dos fofoqueiros. No verso 5, na parte B, ele fala dos arrogantes. No verso 7, ele fala dos enganosos. E no verso 7, na parte B, ele fala dos mentirosos. Isso é tão sério. E quando Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 15, verso 33 da sua primeira carta, ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E verso 29, ele diz assim: se o governador, Provérbios capítulo 29, versículo 12, se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O que acontece com as nossas amizades? As nossas amizades, elas têm a capacidade de nos aperfeiçoar ou de nos destruir. Provérbios 27, 17 diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então Davi está dizendo que ele cercava-se de pessoas que eram chamadas de fiéis e perfeitas. O que Davi está nos ensinando? Ele mantinha um padrão ético e moral muito alto. Os seus negócios não foram contaminados pela sujeira de sócios sonegadores. Isso é muito comum acontecer hoje. Tanta gente aí na igreja fazendo sociedade com gente que engana, com gente que rouba, com gente que é corrupta. E você não tem muito o que fazer porque você se deu a essa sociedade aí. Ele era um homem que os seus advogados eram homens íntegros, né? Muitas vezes os advogados são mais corruptos do que os seus clientes. É óbvio que tem bons advogados, tem pessoas sérias, né? Tem pessoas comprometidas, mas no geralzão eles são tão corruptos ou piores do que aquelas pessoas que eles tentam defender, e muitas vezes fazem parte das nossas relações aqui. O homem de Deus, ele é conhecido não só por aquilo de que ele foge, mas por aquilo que ele coloca como alvo e por aquelas pessoas que ele atrai. De novo, eu não estou dizendo que você não deva andar com pessoas de má índole, você não pode escolhê-los para serem seus amigos. Como são os seus relacionamentos? Se eu olhar para os seus relacionamentos, eu vou dizer que você é uma pessoa íntegra. Eu quero concluir esse nosso tempo de aula agora, dizendo que essas qualidades de integridade, elas são impossíveis para nós na nossa própria força. Nós não temos capacidade de desenvolvê-la. Porque quando nós andamos com Cristo, né, e quanto mais nós andamos na luz de Cristo, mais mancha de pecado na nossa vida nós vamos percebendo. Mas o que o salmista está nos ensinando? Que nós precisamos ter coragem de permitir que Cristo viva por meio de nós em todas as áreas da nossa vida, inclusive dos nossos entretenimentos. E aí eu posso dizer o seguinte: nós não podemos e nem devemos sair do mundo, isso é impossível, mas não precisamos trazer o mundo para dentro da nossa casa, mas nós temos que apresentar ao mundo o reino de Deus que habita em nós. Quais são as implicações e as aplicações que o salmista ensina sobre princípios de entretenimento e uma teologia de mídia para o cristão? Será que é legalismo ter um padrão alto de entretenimento nos nossos lares? Deus abençoe você. Tire um tempo aí para compartilhar, para trabalhar esses 3 pontos aqui da integridade cristã. Primeiro, a integridade cristã revela-se em Cristo. Nós não temos em nós mesmos capacidade para sermos íntegros, mas em Cristo podemos. Segundo, a integridade cristã revela-se em casa. É lá que começa, né? Os homens de bem da sociedade, homens íntegros que nós vamos entregar para a sociedade, para a política, para as áreas de educação, para as áreas de saúde do nosso país e do mundo, são homens que tiveram vida íntegra dentro de casa. E finalmente, nós temos uma integridade que se revela nas nossas relações. Dê uma olhada como tem sido as pessoas com as quais você se relaciona. Então Deus abençoe você, um bom momento aí em família. Espero que nos encontremos muito em breve pessoalmente para usufruirmos aí da nossa comunhão. Deus abençoe você.